O Cícero, de fato, foi uma decepção nessa volta ao São Paulo. Ele jamais jogou o futebol que dele se esperava, nem com o Rogério, nem com o Dorival. E foi o Rogério que bancou, inclusive. Foi. Sim. Mas é difícil a gente opinar sobre isso, né? O que aconteceu, alguma coisa interna. Tá muito cedo. Ele jogou bem, onde ele passou, ele jogou bem. Ótimo jogador. Mas quando ele saiu do Fluminense pro São Paulo, ele já não estava legal, né? Pois é, mas é difícil a gente fazer esse tipo de contestação, de análise, porque não sabe o que está acontecendo. O que me estranha é que são dois treinadores que não aproveitaram. Já foi o Rogério e agora o Dorival. E que não são caras do mal, né? O Dorival é um cara espetacular. No cara jogo do Curitiba, ele estava muito emocionado aquecendo lá entre os reservas, viu? O Cícero tá com uma emoção, viu, para aquecer. Como são dois treinadores... E me impressionou, viu, Flávio, sem que você perca o raciocínio, esse detalhe que ele deu. Cerca de R$500 mil mensais. Ah, isso é uma delícia, né? Porque é dinheiro dos outros. Isso é que acontece com relação a... Eu não estou falando... Eu estou. Você pode falar, só estou dizendo assim, o cara tem um salário de R$500 mil. E desmotivado... Não, então, mas aí é que tá, você não pode fazer um contrato com o Cícero de R$500 mil, ele não pode ganhar R$500 mil. Aí os caras contestam a negociação do Neymar, se o Cícero ganha R$500 mil, o Neymar foi barato. Esse tipo de coisa que não pode acontecer no futebol. Se fosse uma empresa, o cara não contrataria o Cícero por R$500 mil. É isso que isso me enche muito saco. Isso é usar o dinheiro do clube, o dinheiro da torcida, o dinheiro, sei lá de quem, indevidamente. É uma coisa que você não faria na sua empresa. Mas com relação ao afastamento... Dois treinadores, dois caras sérios que gostam do São Paulo e que os dois não aproveitaram. Então fica difícil fazer uma defesa ao jogador, que até então não tinha nenhum caso de indisciplina, nada. Ele teve uma carreira legal. A carreira do Cícero foi uma carreira positiva. Não vale R$500 mil, não poderia ter sido contratado por R$500 mil, mas era um jogador importante, um jogador que até então valia. A primeira passagem pelo São Paulo foi boa. Enfim, não tem como analisar uma coisa interna, né? Mas... a sinalização é que realmente ele está fazendo alguma coisa que não era legal, porque o Rogério não aproveitou, o Rogério que avalizou, e o Dorival, né? Que está precisando desesperadamente de jogador para sair dessa situação. E afasta um cara rodado, um cara com experiência, um cara vivido, é porque alguma coisa muito grave está acontecendo. E o nosso Bruno Prato? Bom, tem a questão da troca do técnico, né? Você faz um planejamento em cima do pedido de um técnico e no meio do ano você troca por outro. Então o cara que um gosta, às vezes o outro não gosta. Isso está acontecendo no Palmeiras também. Então isso é a questão do planejamento, o salário. O cara pede quanto ele quiser. Aí cabe a quem pagar e saber se vale ou não. Então quem tem que ser cobrado pelo valor do salário dele é o São Paulo, não é ele. O cara, eu posso receber uma proposta e pedir 3 milhões por mês. Se me pagarem, é ótimo. Mas se aceitarem pagar, a culpa é de quem aceitou, que é um valor totalmente irreal. E outra questão é que, normalmente, eu não gosto dessa coisa de afastar o cara. Não quer escalar, não escala. Ele tem contrato, vai continuar recebendo, e acho que deve trabalhar normalmente junto com os outros. Aí, se o técnico não quer escalar, é uma opção do técnico que tem todo o direito de fazer isso. O Cícero deve ter trabalhado com o Dorival no Santos. Não. Não trabalhou? O Cícero jogou no Santos em 2013 e 2014. Era o Dorival? Não. Não era o Dorival. Não. Tá. Oswaldo, não. No melhor ano. Cícero foi o jogador do Paulista de 2014. Pra mim, mas foi estigmatizado porque chutou a bola na Vila Belmiro do pênalti no Pacaembu contra o Ituano. Mas o Cícero tem essa coisa estranha, cara. Eu gosto muito dele. Acho pra mim, inclusive, o maior cabeceador do Brasil há muito tempo, né? Ele pode ser volante, pode ser meia, jogou até de atacante, até para capacidade de cabeceio e finalização, mas às vezes ele não consegue ser nenhuma das 3 coisas que eu acho que ele pode ser, e no São Paulo não foi nenhuma, nunca, né? É mais por favor, entendam o tema, para mim é mais uma contratação infeliz da gestão Rogério Ceni. Não é, é um acerto, é um erro, né? Às vezes é a hora, né? Até porque, para lembrar, eu achei uma ótima contratação que não deu certo. Não acho que tenha sido errada. Não rolou, não deu certo. É diferente, não é uma aposta, contratar eu para ser goleiro do time. Vai dar errado. Agora, o Cícero, naquele momento, eu achava interessante, até pelo modelo de negócio feito. É muito, como já destacou o Flávio, é muito. Mas não rolou. E uma pena. E seu Rogério agora, acho que vai rolar ainda menos. Diga, Nilson, também queremos ouvi-lo, Nilson, sobre esse caso. Eu acho que tem 2 jogadores aí no São Paulo que estão sendo 2 grandes decepções. O Cícero é uma delas, tecnicamente eu digo, porque o resto a gente não sabe o que acontece, estou dizendo o aspecto técnico. E a outra grande decepção é o Wellington Lem,
né? Que esse também veio com uma expectativa muito positiva e o cara não jogou nada, nem o Michael Cícero. Soel, então, hein? Jogou meia partida e agora sumiu. Então, mas esses Procura-se Tá Michael machucado. Soel. Tá machucado. Mas o São Paulo contratou o jogador machucado. O São Paulo é campeão de fazer isso. Não é a primeira vez que Não é ele faz isso. possível. O cara Mas o Cícero tinha e o problema Ney, físico. o Cícero e o Ney era uma expectativa que poderia... Nossa, dois caras... Todo mundo falou aqui, nossa, duas boas contratações, o Wellington Ney, o Cícero. Você aprovou? Lógico. Mas acontece que não rendeu. Nem o Cícero, nem o Wellington Ney. Agora também vai ficar tá machucado. E agora machucou também, né? Mas mesmo sem estar machucado, viu, João Pedro? Não. Mesmo estando bem fisicamente, não rendeu nada. Ainda não... Mas quando foi contratado, não. Então, são duas contratações. O time também, que é aquela história que vocês falam sempre é verdade. Quando o time não está bem, as peças não rendem. E ele não rendeu, nem o Cícero, nem com o Rogério, nem com o Dorival. Os dois foram muito mal. Então eu não estranho esse afastamento do Cícero. Eu só estranho o cara ganhar 500 mil reais por mês e não precisamos mais de você. Então, quer dizer, péssimo negócio. Corinthians fez isso com o Christian, Palmeiras com o Felipe Melo. E com o Borja. O Borja. Mas o Mauro fala do Cícero e o Borja o quê? É um péssimo negócio. Então, não é péssimo negócio. Não é assunto é o estranho São o que Paulo. aconteceu com o Cícero. Só que ele tá não bom. pode jogar mais em vamos Campeonato conversar Brasileiro, no programa. porque ele já fez 10 partidas em Série A de Campeonato Brasileiro. Então ele não tem condição de se transferir. Então vamos ver o que o São Paulo vai fazer, porque em Campeonato Brasileiro ele não pode jogar em nenhuma outra equipe de Série A, né? Poderia ir pra Série B, né? Pode. Por Inter, por exemplo, Internacional, pode. Por exemplo, ia tentar um negócio com o Internacional. Vocês estão certos quando vocês dizem que a gente não sabe o que aconteceu. É uma verdade. Agora, só não pode estar desmotivado ganhando 500 pau por mês. Só isso. A gente não sabe o que aconteceu. Não, Mas... desmotivado tô eu, vermelho no banco. Esse sim, pô. Esse tá desmotivado. Diga, Vampeta. Quando foi contratado não era mau negócio, não. O Cícero, a carreira dele, né, diz tudo. Não entendi porque teve aquela confusão com o Rogério. Foi pedido, jogaram juntos. E como o Flávio falou, o Dorival é um cara do bem. O Cícero também é do bem. Eu acho que ele não quer ficar mais no São Paulo. Provavelmente é isso, não tá jogando. Se o Cícero joga a bola que o Cícero, que nós acostumávamos a ver, começou esse meio campo, Cícero, Jusilei, Petros, né? Cueva voltando a jogar bem, Hernandes, olha só. Pouco time no Brasil tem a qualidade desses jogadores, se jogarem, né? Mas essa volta dele não foi legal no São Paulo, não. Mas é muito bom jogador, Cícero. Legal. Sobre isso, o Beto não falou? Diga, Beto. Olha, Vanderlei, o craque São Paulino tá preocupado mesmo, porque o São Paulo tá desarranjado. Não é? E o Cícero, ele veio para ser o homem de referência. É o Paulinho do Tite, é o Cícero pro Rogério Ceni. E não deu certo. Por que não deu certo? Porque falta experiência pro Rogério. O Rogério tem que, sem dúvida alguma, estudar, ser um gestor ao lado de treinadores consolidados, ir para a base do São Paulo, ir para o sub-20 do São Paulo, ou seja, ele tem ímpeto, ele tem qualidade, ele tem disciplina, ele tem foco, ele tem tudo para dar certo. Só que, evidentemente, num momento como esse, conturbado que foi o São Paulo, o Rogério realmente não teve o suporte intelectual, de campo, de experiência para poder suportar essa pressão. Trouxe o Cícero não deu certo, o Cícero 500 mil reais por mês, Vanderlei. Você tem razão. Ou seja, e os que falaram aqui sobre o valor. A gente fala sobre as más negociações do Palmeiras, ou as precipitadas negociações do Palmeiras. 500 mil reais, Vampi. Não, 500 mil reais pro Cícero é muito dinheiro. Ele ganhava 250 mil. Poderia ser. Não, porque você defende o Borja. Você defende o Borja. Você defende o Borja. Não. Você defende o Borja. O salário do Borja. Você defendeu. Não. Você defendeu. Você. Uma parte, Por professor. Uma parte apenas. Eu não defendi o Borja. Eu disse aqui. Não, porra. Eu disse aqui, eu não lembro se foi no outro centro de custo, que é o maior. Falando em custo, por enquanto, é o maior custo-malefício da história do Palmeiras é o Borja. Ponto. Por enquanto. Mas hoje à noite o terceiro gol vai ser dele, então já muda o cara. Então, neste momento, o mundo é dinâmico, não somos poste e todas as outras frases lá. Aguardemos isso. Quem então, foi pro Curitiba para ser centroavante? Olha, eu só queria lembrar que O Alexandre. Ele recebia essa quanto? foto que está na tela, você que nos acompanha pelo canal da Jovem Pan Esporte, que é o jp.com.br/esportejp.
Você está se inscrevendo? Bacana. jp.com.br/esportejp foi contra o São Bento em fevereiro. O São Paulo ganhou por 3-2 e o Cícero estava fazendo a 100ª partida pelo São Paulo. Então ele recebeu essa camisa sem jogo contra o São Bento, viu, Nilson? Em fevereiro. O São Paulo ganhou por 3-2 e ele completou 100º gol. Perdão, 100º jogo. Ganhou roubado por 3-2. Aliás, eles estão, olha lá, Vanderlei na camisa, estão brindando. Tchim, olha lá. Eu mereço. Este é o nosso esporte em discussão. Eu volto e não...